Querido irmão, querida irmã, respire fundo e sinta esse instante. Estamos prestes a mergulhar em verdades que talvez você ainda não tenha encarado. Você já se perguntou quantas mentiras você já escolheu acreditar nos momentos mais difíceis? Aquelas que sussurram que nunca vai acabar, que a dor será eterna, que o mundo está irremediavelmente perdido? Nesta palestra inédita com Maíse Braga, a cortina se abre para uma verdade libertadora, e muitas vezes dolorosa. É um convite urgente para que você abandone essas mentiras confortáveis e olhe, de coração aberto, para o que realmente importa. Em meio à crise, à saudade, ao medo, surgem revelações espirituais. Que não somos os mesmos após uma grande transformação. Que o merecimento e a generosidade podem criar um novo caminho. Que, sim, existe um socorro invisível olhando por nós. Assista até o fim porque a verdade que você está prestes a descobrir pode sacudir suas estruturas e reacender sua esperança. Inscreva-se, comente, e prepare-se para reconstruir sua fé. Nós vamos nos confortar um pouco, falando sobre verdades e mentiras. Há uma pequena história que eu adoro, acontecida certa noite, quando os discípulos se preparavam para o sono reparador. Jesus repousava a cabeça, adormecido, no ombro de João. E Pedro e Tiago estavam um pouco mais perto, mesmo assim, alguma coisa afastados, e Pedro dizia: quando voltarmos para casa, quando eu voltar para casa e contar a todos tudo que nós vivemos com o Mestre ao longo desse tempo que estamos com ele. E começou a enumerar detalhes de como seria essa volta. Mas Tiago, naquele dia mais inspirado que Pedro, mais consciente, disse: creis realmente que nós voltaremos para casa? Você acredita que a vida será a mesma? Que poderemos retomar o que fazíamos e a maneira como vivíamos depois de acompanhar Jesus, depois de ouvir dele todas as coisas extraordinárias que temos ouvido, depois de ter visto o que vimos e estamos vendo dessa criatura extraordinária que nos guia? Pedro, você está enganado. Não há caminho de volta. Nunca mais nossa vida será a mesma. E Pedro, naquele momento, achou, dizem os amigos espirituais, que Tiago exagerava. Mas a vida ensinaria que ele estava certíssimo. Nunca mais, depois de tal vivência, o mundo e a vida e o coração deles seriam o mesmo. Sabe que quando fica difícil viver esses dias em isolamento, eu me recordo disso, porque eu acho que se há uma ilusão que nós perdemos, espero que tenhamos perdido, é de que novas verdades não nortearão a nossa alma após todas essas lições. Ao longo do tempo, o homem preferiu a mentira, e até hoje prefere, para escusar-se das suas responsabilidades. Tem um famoso ditado antigo que diz: de ilusão também se vive. Mas Emmanuel, através de Chico Xavier, dizia: só se desilude quem se iludiu. E claro que está difícil para todos nós, de uma forma ou de outra. Está difícil demais para as quase 90 mil famílias cujos familiares, amores, queridos, já voltaram ao mundo espiritual, vítimas desse vírus que parece raciocinar. E é óbvio que, se Deus quiser, nós não sairemos os mesmos depois que tudo isso passar. Depois que surgirem os medicamentos, as vacinas, as formas de estarmos cheios de defesa e podermos de novo nos beijar, abraçar, dizer olho no olho o quanto nos gostamos, o quanto nos fez falta.
estarmos juntos. Temos que admitir isso para começar o nosso processo de cura de tudo isso que nós estamos vivendo. É complicado imaginar que as forças espirituais que nos protegem e abençoam têm tido, com certeza, mais dificuldade de nos apoiar, porque muitas vezes estamos inconformados. Estamos achando que elas não nos apoiam ou que sequer existem. E para quem não mora sozinha como eu, muitas vezes, estando em meio à família, surgem naturalmente os conflitos, as dificuldades, as diferenças que o dia a dia trabalhado não permitia ver. Que as ilusões de que tudo ia bem, não precisávamos questionar nada, nos mantinham. Mas, de repente, pais que se alegam despreparados estão tendo que ensinar filhos a estudar. E tenho certeza como serão valorizados os professores, mais do que nunca. O medo de sermos contagiados, o medo de ficarmos doentes, o medo dos hospitais lotados, de, apesar de todo o plano de saúde que porventura tenhamos ou possamos pagar, não está adiantando. Não importa, de certa forma, quando você o tem, mesmo que seja você um privilegiado que tem um plano de saúde, porque os sintomas não perdoam, não escolhem, embora, é claro, pessoas mais humildes estejam aos montes sendo recusadas nos hospitais, porque não há vaga. E quando você fala sobre isso, às vezes acontece de alguém dizer: ah, mas você dramatiza. Quem dera que estivéssemos dramatizando. A verdade é que, mais uma vez, surge algo, e dessa vez que uniu tantos e tantos países, todas as pessoas do mundo, de repente se viram absolutamente frágeis. Não importa como começou, qual foi a causa, mas sim como isso vai acabar. E nós precisamos acreditar que vai acabar. Embora a cada semana, quando aparecem os especialistas na televisão avançando, dizendo é mais para frente, você vai ficando numa tristeza, às vezes, quase infinita. E não podemos permitir. Temos que encontrar alegria nas pequenas coisas. Eu tenho amigos que viraram os maníacos da limpeza. Eu tenho outros amigos que resolveram estudar línguas. Outros que se divorciaram, porque descobriram portas adentro de casa que aquela pessoa que agora era a companhia de 24 horas não simbolizava nada. Já não significava o sentimento nobre e digno que um dia os havia unido. Mas também há muita gente corajosa, superando as coisas mais difíceis para levar ao outro algo que o ajude também a atravessar. Quantas ONGs, quantas pessoas através de doações pelo YouTube, pelo computador, fazem algo, mesmo estando portas adentro das suas casas. As casas espíritas vão reabrir, as igrejas, mas seremos nós os mesmos quando buscarmos de novo o apoio da casa, da religião que um dia o nosso coração escolheu? Vamos conseguir, mais uma vez, adiar, depois da pandemia, esta que às vezes esse que às vezes é o grande adiamento da nossa existência, uma terapia necessária, muitas vezes, quando nós gostamos das mentiras que vivemos, elas nos protegem por algum tempo. E a própria sociedade, o próprio homem, quantas vezes para derrubar mentiras,
precisou fazer revoluções, precisou luta até hoje, muitas vezes contra forças adversas, perversas, negativas, que não querem que as pessoas sejam mais felizes, de nenhuma forma. Mas, como sociedade, como seres humanos, como almas eternas, desta vez, quem sabe, finalmente, nós possamos mudar de verdade. A ilusão de Pedro, que logo se desfez, nós com certeza não vamos ter, porque sabemos que precisamos ser outras pessoas. E se hoje é a pandemia, ontem foram as grandes lutas que o homem viveu, foram as guerras tremendas, terríveis que o homem viveu e provocou, mas agora tem que haver em nós a verdade de nossa alma. Nossa alma eterna, milenária, que em tantas existências que se sucedem sempre promete tanto realizar e quase nada realiza. Mas dessa vez parece que algo nos une a todos. Esse tempo que estamos tendo para pensar nas coisas maravilhosas que nós vamos fazer quando nós sairmos de casa. E olha, os sonhos se reduzem. Claro, tem muita gente já sonhando, como eu, em retornar à Disney, ou então em fazer uma viagem para finalmente conhecer Paris. Entretanto, atualmente, confesso a vocês, eu, Maíse, tenho como anseio poder sair da minha casa, atravessar a rua e ir a uma farmácia, comprar por mim mesma o remédio que preciso usar. Ou entrar no mercado e escolher eu mesma o mamão que eu vou trazer para casa. Como as nossas pretensões se reduzem quando algo realmente sério aparece. Como uma verdade pode nos manter paralisados. Porque agora parece que algo tão ínfimo, invisível, nos domina. E é claro que há dias em que pensar sobre isso não nos faz bem. Mas com certeza, tantas civilizações que já passaram e foram vencidas, porque o tempo traga tudo, também pensavam assim. Quando é que vai ser melhor? Quando é que vai ser diferente? Você mesmo que me vê, que me ouve, quantas vezes você, no seu trabalho, no seu anseio de melhorar para muitos a tarefa que porventura você tem nas mãos, quantas vezes você ouviu pessoas próximas a você fazerem tudo para te desanimar? Contavam mentiras, você não pode, você não vai conseguir. Para que tentar? Você é um tolo. Por que lutar contra essa força tremenda, que é a força negativa daquele que não pretende que as coisas melhorem, que tudo se modifique, mas aquilo deixa você paralisado? Ah, meu Deus, eu pensei que eu podia. Eu pensei que eu podia construir uma verdade, não só para mim, mas para as pessoas em volta. E é sempre, às vezes, alguém tão próximo que ameaça nos desanimar. Mas eu tenho certeza que depois de tudo isso passado, nós ficaremos muito mais inteligentes. Nós, sem dúvida nenhuma, vamos estar mais preparados para finalmente fazer tudo aquilo que nós viemos adiando ao longo de toda a nossa vida e até de muitas vidas. Eu costumo brincar com os amigos queridos, com minha filha, que no dia que eu desencarnar vai ser complicado os amigos espirituais conversarem comigo. Porque eu logo vou dizer, esteve na pandemia de 2020? Há quanto tempo não reencarna? Eu estou vindo de lá. Mesmo que eu dure mais 20, 30 anos, com certeza eu vou poder chegar lá e dizer, eu estava lá. Quando toda a humanidade teve que parar, olhar em volta e dizer, meu Deus,
o que foi que nos aconteceu. E precisamos continuar. E como vai ser extraordinário sentar num café, pedir um cappuccino caprichado, e mesmo com meu diabetes, eu prometo a vocês que vou pela primeira vez pedir um chantilly em cima do cappuccino. Talvez eu chupe um chicabon, o sorvete da minha infância, a única coisa da minha infância que ainda tem o mesmo gosto. Mas nesses sonhos nós vamos imaginando quanta gente chega na verdadeira vida e chora amargamente, porque podendo esclarecer, confundiu, porque podendo auxiliar, prejudicou. E quando você pode atingir a muitos de forma positiva e não faz, meu Deus, sua responsabilidade é tremenda. Às vezes, mais de uma vida que virá não será suficiente. Por isso, todo aquele que crê na alma imortal sabe que somos o passado em forma de presente. Mas hoje, nós estamos construindo o que virá. E o que virá não pode ser a mesma coisa. Desde que isso começou, eu sempre comento com as pessoas pelo telefone. Tenho amigos queridos que sempre telefonam para saber se precisam de alguma coisa. Esses são aqueles que tenho certeza que está acontecendo com vocês também. Já estão com os seus nomes no nosso caderninho dourado. Eu vou parar por um instante e vou colocar o computador na tomada, porque eu fui avisada que a bateria do computador está acabando. Ainda bem que o computador nos avisa praticamente de tudo. Só não tira as nossas rugas. Vou colocar na tomada e retorno em 1 minuto. Voltei, meus amigos, está na tomada. A verdade é que, usando esse exemplo, quando Thomas Edison quase desanimou, porque a lâmpada que ele pretendia acesa nunca se acendia, um dos seus melhores amigos disse a ele: desista agora, porque essa lâmpada nunca vai acender. Era madrugada, Edison estava exausto, mas disse ao amigo: agora é que eu não vou desistir. Porque o amigo disse a ele: eu tenho anotado aqui no caderno 700 experiências que você fez, não deram certo. E ele, sorridente, disse ao amigo: pois eu não vou desistir, já que você tem anotado aí com detalhes as 700 coisas que eu fiz e que não deram certo. 2 noites depois, a lâmpada se acendeu pela primeira vez e mudou a face do mundo. Por isso, os espíritos dizem que Thomas Edison foi uma das almas iluminadas que viveu na Terra. E que hoje, no mundo espiritual, não só ele trabalha incansavelmente para o progresso do homem, mas também planeja voltar para novas experiências, para trazer novas invenções extraordinárias que nos levarão a um novo milênio de felicidade. Se nós elencássemos todas as mentiras em que as sociedades se basearam para sobreviver ao longo do tempo, passaríamos a noite aqui. Mas existem verdades que acabam por acontecer, se impõem. Às vezes achamos até que demoraram demais, mas sempre existem aqueles corações que nunca desistem, como Thomas Edison, como tantos outros que já passaram pelo mundo e mudaram, não só o seu mundo interior, mas a vida em torno. Hoje, muitas vezes confinados, portas adentro da nossa casa, percebemos o quanto o relacionar-se com carinho, com sobriedade, ser digno, reto, nobre, como diz Emmanuel através do Chico, nunca foi tão importante, tão necessário. Sermos pacientes, sermos educados, descobrirmos em nós irritações tolas, coisas que a vida pede para mudar, lembranças tão antigas que o tempo pede esquecer. Se nós buscarmos a maior de todas as verdades, a que o Cristo nos trouxe: ama e obterás a bênção do amor.
Às vezes dizemos, eu já tentei tudo, não adianta, já tentei tudo, mas não tentamos o amor. Segundo Madre Teresa de Calcutá, a maior força, a força mais transformadora que o homem pode ter, a força do amor. A vida dela foi uma prova disso. Mas desistir agora? Não. Tanto que estamos tendo, tenho certeza, mesmo você que precisa trabalhar, está tendo todo o cuidado para ainda viver o que precisa viver na Terra. Porque há questões que só se resolvem aqui. Conheci muitos espíritas ao longo da minha vida, dentro da doutrina, que diziam, por que a gente resolve do outro lado? Ora, se fosse assim, não voltaríamos. Se há uma verdade, é que há encontros, reencontros, situações, verdades que nós só encontramos no planeta Terra, que desde muito até hoje é o nosso hospital-escola. E ainda será por um bom tempo. Mas é preciso que não tenhamos ilusões. Se cada um de nós não fizer o que lhe cabe, não adianta pretextar indignação porque os outros não estão fazendo. Se não começar de nós essa modificação que queremos para o mundo, de nada vai adiantar. Os nossos irmãos budistas têm um pensamento que eu adoro. Eles dizem, seja você aquilo que você pretende para o mundo. E agora, mais do que nunca, precisamos fazer exatamente isso. Confesso a vocês que há coisas até interessantes. Por exemplo, eu nunca imaginei que houvesse tanto infectologista no Brasil e no mundo. Meu Deus do céu! Se você começar a prestar atenção no que cada um deles diz, você termina o dia completamente perdida. Porque cada um tem uma teoria, até porque surge um vírus completamente desconhecido. Sabe o que eu fico pensando? Como terá sido para os discípulos encontrar Jesus? Porque ele, a alma mais extraordinária que já veio na Terra, trazia todas as verdades e não tinha compromisso algum com qualquer mentira. Mas não era fácil. Ele vinha num mundo que Roma subjugava há séculos, em que as pessoas se odiavam, em que a mulher não valia nada. E, infelizmente, para muitos, até hoje, a mulher não vale nada. Tudo isso, meu Deus, nós precisamos mudar. Eu tenho certeza que, infelizmente, muitas pessoas ainda vão desencarnar. Porque a verdade é que vai haver um momento em que nós vamos ter que nos expor de uma forma ou de outra. E não sabemos se seremos completamente sem sintoma, se teremos sintomas leves ou se teremos a forma grave. E que você, pela própria dificuldade que o seu organismo traz, vai ter uma luta maior. E tem explicação. Jovens de 20 e poucos anos, 30 anos, desencarnando, e pessoas de 80, 90, 102 anos, voltando para casa, curadas. Talvez, pela primeira vez, esse vírus venha dizer ao homem, ao cientista, ao médico, que ainda há muito a aprender. E como nos assustamos, nos apavoramos quando surge algo que nós não conseguimos dominar. Imagine o pavor que não sentiram os títeres de Roma quando se defrontaram com Jesus. Imagine o pavor de Pôncio Pilatos. Meu Deus, és rei? És o rei dos judeus? Jesus mudo. Nada precisava dizer. Conta os amigos espirituais que depois, quando Pôncio Pilatos busca o suicídio, a última imagem da sua cabeça foi o rosto de Jesus. Jesus que ele tinha visto na sua frente, que tinha todas as verdades do mundo, mas a mentira de Pilatos era tão conveniente. Ele precisava tanto achar que o poder era eterno, que ele podia determinar a vida e a morte,
de tanta gente. Tanto sofrimento para tantos, inclusive a vida do próprio Cristo. Por isso, quando nós ainda temos algum tempo, até que estejamos com a nossa vida normalizada, vamos aproveitar para cuidar de nós, para cuidar dos que estão em torno de nós, para dar aquele telefonema que há quantos anos mesmo você vem adiando, para escrever uma carta. Sou bem a pessoa que só agora começou a usar computador, né? Porque eu não consigo imaginar um e-mail. E, infelizmente, antigamente eu recebia cartas, hoje, obviamente, não. Embora eu tenha uma coleção querida de papéis de carta. Mas a verdade é que cada um de nós vai encontrar uma maneira de sobreviver, mais do que sobreviver, de ser feliz. Mas não nos iludamos. A maior de todas as mentiras é acreditar que podemos ser felizes sem fazer outras pessoas felizes. Podemos ser egoístas ainda, orgulhosos ainda, preconceituosos ainda, tiranos de uma forma ou de outra. Será que nós ainda vamos acreditar nessas coisas que são puras mentiras? Quando isso começou, eu lembro de ter comentado com as pessoas: agora, quando isso passar, nós todos seremos melhores. E alguns amigos mais experientes do que eu me diziam: olha, Maíse, cuidado, porque quem já tinha em seu coração uma boa dose de espiritualidade vai permanecer assim, mas quem não teve nunca essa preocupação talvez fique pior. De vez em quando fico sabendo de algumas coisas que eu não acredito que as pessoas ainda estejam fazendo. Violências, inconformações, coisas tão difíceis, quando todos nós deveríamos estar a cada minuto pensando: isso vai passar. Mas quando passar, vai me encontrar muito mais generoso, muito mais preocupado, finalmente, com o outro. Não importa a religião que eu tenho, até que eu não tenho religião nenhuma, mas eu não vou perder a minha fé. A fé em que a vida pode ser muito melhor do que ela sempre foi. Não importa a minha idade. Quem está desencarnando não está tendo oportunidade, porque chegou um momento em que a saúde não suportou. Ele estava contaminado. Você acreditar que você vai se expor sem cuidados e não vai ser contaminado é uma grande mentira. Eu tenho tido agora próximo de mim filhos de amigos, pessoas que estão em quarentena em casa com o Covid confirmado. E há casos assim meio inexplicáveis. A criança transmitiu ao pai, o pai ficou imune e a criança não. Nós teremos muito a aprender quando tudo isso passar. Não só a ciência, mas nós, como gente. O acaso não preside nada. Com certeza, nossa alma sabia. Não especificamente que surgiria um vírus, mas com certeza que nesta vida nós atravessaríamos imensos desafios. E embora seja um vírus tremendo e ainda tão desconhecido na sua solução, não duvidemos que ainda e sempre o maior desafio é separar mentira de verdade. Acreditar que verdades precisam ser transformadas em ação e que as mentiras ou devem ser solucionadas numa conversa franca e digna, ou então nós vamos permitir que a pessoa parta da nossa vida para que ela seja feliz, já que nós não conseguimos ou não queremos fazê-la feliz. Eu confesso a vocês que ainda acredito, apesar de mais de 4 meses dentro de casa, e confesso a vocês, tem dia que complica. Tem dia que eu fico imaginando: hoje eu vou arrumar a minha gaveta de lenços.
Amanhã, o meu armário de toalhas. E dando graças a Deus todos os dias por ter uma casa. Quando há tantos, sem nem ter para onde ir, para poder se abrigar. Será que nós estamos pensando em tudo isso? Nessas verdades cuja diferença entre nós é cada vez maior, porque há quem permaneça cego, mas nós não. Nós que sabemos que precisamos modificar nosso destino, porque há muito Cristo nos convocou a isso, não podemos viver mentiras. Não podemos acreditar que as pessoas todas estão pagando alguma coisa. Não, são experiências muitas vezes dolorosas, mas se nós podemos preservar nossa vida, preservando a vida do outro, nos cuidando e evitando contaminar o outro, por Deus, façamos isso. Todos nós nos reencontraremos. Será com certeza ainda esse ano um Natal diferente. Porque, confesso a vocês, eu já me imaginava há pouco tempo voltando a pegar aquele carrinho e fazer uma higiene mental andando pelas lojas americanas. Mas é óbvio que determinadas coisas ainda estarão proibidas por um bom tempo. E é claro que a maior de todas as proibições deverá sempre ser tudo aquilo que nos afasta de uma alegria que nós ainda podemos ter e teremos, dos sonhos que nós nem conseguimos ainda realizar e vamos realizar, com certeza, assim como aqueles que partiram até agora e os que ainda partirão também encontrarão novos sonhos, embora permaneça a dor daqueles que os viram partir. E essa dor nós temos que respeitar, com o nosso carinho, com o nosso pensamento de amor e principalmente com o cuidado para que o menor número de pessoas em todo o mundo possa viver uma experiência tão difícil. As pessoas costumam conversar comigo dizendo, mas outras coisas vão acontecer, é verdade. Não nos iludamos. Talvez não uma pandemia, mas precisamos orar muito para que o homem, enfim, se modifique, que ele encontre pontos em comum, que é principalmente a vida e precisar cuidar dele. Às vezes eu ouço pesquisas que dizem assim, em 2100, aí eu digo, meu Deus, isso não é para mim, porque em 2057 eu teria 100 anos. Mas depois eu penso, meu Deus, e se eu tiver voltado? Confesso a vocês que depois de experiências assim, como a pandemia, como ficar meses em casa, sem estar em contato com vocês pessoalmente, que é algo que sempre alimentou minha alma e me manteve equilibrada na tarefa, eu confesso a vocês que eu espero, depois que desencarnar, ficar assim um bom tempo, debaixo de uma mangueira, como dizia seu Erasmo Cravo, um dos fundadores da Comunhão Espírita de Brasília, vendo muita gente passar de volta para a Terra e dizendo, vão com Deus. Seu Erasmo dizia sempre isso, que uma mangueira estava esperando por ele. Ele desencarnou já com 95 anos, há 2 anos atrás. Uma das almas mais extraordinárias que eu conheci. Sabe aquela pessoa que não precisava estar aqui na pandemia? Nós é que precisávamos que ele tivesse. Porque nunca vi, em tantos anos de convivência, desde que eu era uma menina, essa pessoa dizer algo que não fosse bom de alguém. Ele tinha essa característica que me marcou muito. Estávamos jovens, reunidos, às vezes falando mal de alguma coisa, mal de uma pessoa pública ou não, e ele sempre se aproximava quando nos via para contar, mas vocês se esqueceram, fulano, o tal, que nós estávamos falando mal, tem tal qualidade, e nós ficávamos embasbacados, porque o senhor não conseguia ver qualidade em pessoas que nós, meninos, absolutamente não enxergávamos nada. Como essas pessoas queridas, hoje na pátria verdadeira, nos fazem falta. Meu pai, seu Mário, também fundador da Comunhão, pessoas que tinham sempre aquela palavra de
vai dar tudo certo. Não, está acontecendo isso, mas no fim dá tudo certo. Tenho certeza que vai dar tudo certo. Ah, meu Deus, como o mundo está precisando de pessoas que nos digam essa grande verdade, que vai dar tudo certo. Mesmo quando demora. Mesmo quando aparentemente parece que não vai dar. Amigos, hoje eu falo com vocês por 45 minutos, não 1 hora ou 55 minutos, como às vezes no Salão da Comunhão, no sábado, costumamos fazer. Porque a nossa mente não está, muitas vezes, ainda acostumada aos diálogos que nos façam parar. Percebo que às vezes eu não consigo fixar meu pensamento nos filmes, quando assisto muito, nas músicas. Hoje eu estava ouvindo Calbi Peixoto cantando Nat King Cole. Nossa, outro dia escutei Johnny Metz. Que cantor, meu Deus! Hoje com mais de 80 anos, mas ele cantava Too Young. Que música! Que coisas lindas! Que verdades que o homem, apesar de tudo, semeou. Nas artes, em toda a cultura, nas religiões, na filosofia, em toda parte. Nós vamos, com certeza, resgatar a beleza de tudo isso, valorizar cada pequeno gesto quando nós pudermos estar juntos novamente. Vocês não têm uma lista de gente que vocês querem abraçar de novo? Tenho certeza que sim. E estaremos entre nós, nos abraçando. Já imagino os meninos de sábado reunidos na comunhão, todos vacinados. De novo, aquela turma enorme reunida. Mas, obviamente, depois de uma vacina. Por enquanto, nós vamos falar um pouquinho sobre nós mesmos. Todo primeiro sábado do mês. Esse mês de julho fez 46 anos que vocês têm paciência comigo no sábado à noite. Meu Deus, eu tinha 18 anos. Como passa depressa. Essa é uma das verdades da vida. E como olhar para trás é importante que seja com a verdade do seu coração. Vocês não imaginam como eu lamento, embora não tenha pena, de quem com a consciência culpada poderia fazer tudo bem e não faz bem algum. Nós já fomos assim, completamente assim, em vidas que se foram. Hoje não dá mais. Soou o nosso momento. E olha que nós já tivemos inúmeros momentos, em múltiplas vidas, em que a verdade se estabeleceu à nossa frente, mas era tão interessante viver a mentira. Dessa vez, não façamos isso. Seja você uma autoridade, seja você a pessoa mais simples do mundo, mais sem poder. Pense que um dia nós prestaremos conta. Ah, mas se há uma verdade, é essa. Nós vamos prestar conta de tudo. A nossa memória é infinita. Onde estão gravadas as leis de Deus? Perguntou Kardec no Livro dos Espíritos. Na consciência, responderam os Espíritos. Não por acaso. E é claro, mantendo a nossa tradição, eu não podia deixar de encerrar lembrando um grande dramaturgo alemão, Bertolt Brecht, que em 1938, quando ele ainda acreditava na humanidade, quando acreditava que o homem podia viver a verdade de ser nobre, belo, quando ele ainda não tinha visto a Segunda Grande Guerra, que então ia começar.
escreveu um poema para Adolf Hitler, então o grande chefe da Alemanha. E num trecho que vocês me permitirão ler, Brecht diz: o vosso tanque, general, é um carro forte. Derruba uma floresta, esmaga 100 homens, mas tem um defeito: precisa de um motorista. O vosso bombardeiro, general, é poderoso. Voa mais depressa que a tempestade e transporta mais carga que o elefante, mas tem um defeito: precisa de um piloto. O homem, o general, é muito útil. Sabe voar e sabe matar. Mas ele tem um defeito: ele sabe pensar. Meus amigos, meninos espalhados por toda parte, pensemos, sintamos da melhor maneira que nós conseguimos. E finalmente, nós vamos mudar o mundo. Você sentiu essa verdade que se ergueu, clara e imponente? As mentiras podem distrair, podem calar nossa alma com falsas esperanças. Mas a verdade, aquela que Maíse revelou, é feita de luz, coragem e recomeço. Ela nos insta a tomar posição, a olhar para dentro e agir, sem esperar que a salvação caia do céu, mas sim surgir das nossas escolhas. A verdadeira cura precisa de merecimento, generosidade e entrega. Somos chamados a semear transformação onde estivermos, com amor, com verdade, com sacrifício consciente, para que possamos, um dia, contemplar frutos mais doces e a paz que transborda. Compartilhe essa mensagem com alguém que precise ouvir o que você acabou de sentir. Deixe nos comentários o que ficou no seu coração depois deste encontro. Se inscreva e siga conosco nessa jornada. Estamos juntos, passo a passo, construindo um mundo de almas despertas. Que a luz da verdade sopre no seu coração e que você nunca mais a deixe partir.